Graça e paz. Amém? Antes de se assentar, eu queria orar pelas crianças, por gentilezas. Queria pedir para as crianças virem aqui à frente, juntamente com os professores. Vamos estar orando pelas nossas crianças. E aí depois nós nos assentamos. Glória a Deus. Olha quantas crianças lindas, né? Glória a Deus. Amém? Cadê o Gui? O Gui, sua esposa está aí? Está sozinho hoje? Vem cá. Vou quebrar um protocolo hoje de manhã, irmãos. Queria pedir para ele vir aqui. Vamos orar por ele também. Pela sua esposa. A Thaís também ajudou, né, Thaís? Vem cá. Quinta-feira, irmãos, tiveram aqui um evento com os nossos pré-adolescentes, com os nossos juniores. Quinta-feira foi um dia bem chuvoso, mas eles se dispuseram aí para poder fazer um evento aqui para os pré-adolescentes. As crianças gostaram muito, minha filha participou, está lá fazendo algumas atividades que foi passado, então eu queria orar pela vida deles também, por esse projeto que eles estão iniciando aí. Tenho certeza que o Senhor irá ajudá-los nessa condução desse trabalho, né? E nós iremos aí receber as dádivas do Senhor através do trabalho desses irmãos aqui na igreja. Amém? Estenda as mãos aqui à frente em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer mais uma vez pela essa rica oportunidade de estar em tua presença. Obrigado, Senhor, por essas crianças aqui que estão, Senhor, aprendendo mais do Senhor. Que o Senhor venha capacitá-las, que eles venham crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Que o Senhor os ajude, meu Pai, a poder vencer as batalhas da vida. Desde já nós oramos, Senhor, para que nossos filhos, Senhor, sejam flechas lançadas, Senhor, do Senhor na Tua presença. Para que eles venham ser bênçãos, Senhor, em tudo que eles forem fazer. Que eles venham ser prósperos nos seus caminhos, ó Pai. Nós abençoamos essas crianças, pedimos também a graça do Senhor sobre as professoras, essas irmãs, esses irmãos que se dispõem, meu Pai, a poder cuidar das nossas crianças, a poder fazer o melhor para que a palavra do Senhor possa ser o centro da vida dessas crianças. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos cada vez mais a Tua graça sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, então. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Podem se assentar, por gentileza. Eu quero, antes de abrir aqui a palavra do Senhor, quero apresentar os nossos visitantes, que nos honram com a sua visita nesta manhã. Nosso irmão Paulo, Mariane e Juliana, que Deus abençoe, são de Porto Alegre, né? Obrigado pela presença de vocês, que Deus os abençoe, amém? As portas estão sempre abertas para vocês, sempre que quiserem cultuar o Senhor conosco. Para nós é sempre uma alegria, uma honra poder estar cultuando com os irmãos, amém? Deus abençoe poderosamente. Eu quero que os irmãos abrem, por gentileza, a Bíblia em Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos falar aqui uma passagem muito conhecida, a passagem do cego de Jericó. Mas tem algo aqui que o Senhor possa falar conosco grandemente através da sua palavra. Marcos, capítulo 10. Louvado seja Deus. A partir do verso 46 aos 52. Glória a Deus. Amém? Passaram bem aí a semana? Tudo certo? Deus é bom, né, irmãos? Deus tem cuidado de nós sempre, em todo o tempo. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, que todos nós passamos. É normal da vida do ser humano, é normal da vida do cristão. Mas em tudo nós temos visto a graça e a presença do Senhor sobre nós, né? Em tudo nós conseguimos aí receber do Senhor aí o seu amor, a sua graça e a tua misericórdia. Em tudo nós conseguimos ver as mãos do Senhor, e é nas dificuldades que nós conseguimos enxergar Ele ainda maior do que nós imaginamos, né? Porque é na dificuldade que nós buscamos mais, é na dificuldade que nós nos aproximamos mais do Senhor. Não deveria, né? Deveria ser ao contrário.
mas a dificuldade faz com que nós nos aproximamos mais do Senhor. Isso também é bom, porque daí o Senhor trabalha em nós conforme o seu querer. Amém? Então vamos lá, Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Diz assim então a palavra do Senhor. E foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e a numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. E então chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E então perguntou Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus estrada afora. Amém? Feche os olhos um instante, por favor. Senhor, obrigado, Senhor, porque nós vamos ministrar a tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, não aquilo que queremos, mas o que nós necessitamos do Senhor. Tu és poderoso, tu és fiel, tu és maravilhoso. E a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós estamos aqui, Senhor, para poder ouvir a tua voz e entoar louvores e cânticos, Senhor. E sair daqui transformados pelo poder que há no teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, esse texto é um texto muito conhecido. É um texto que, com certeza, vocês já ouviram pregar aqui em diversos lugares. Mas é um texto que nos traz aqui muitas reflexões a respeito da condição desse homem, do cego de Jericó. Amém? A Bíblia relata que Jesus ele está indo para Jerusalém. E nesse caminho com os discípulos, ele estava indo, passando pela cidade ali de Jericó. E seria a sua última caminhada até o seu encontro com a cruz. Jesus ele estava indo para Jerusalém, mais à frente, alguns dias depois, ele seria crucificado e morto. E durante essa caminhada com os discípulos, Jesus ele vai passando por alguns caminhos. Diz o historiador Flávio Joséfo, um dos maiores historiadores que se tem ouvido falar também, diz que os milagres que Jesus operou nos caminhos aonde ele passava, não haveria páginas para escrever tantos milagres que ele operou nos seus caminhos. E alguns milagres o Senhor deixou registrado para nós, para que nós podemos entender e podemos compreender aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Amém? Então, nesse caminho para Jericó, Jesus então encontra o cego Bartimeu. Aquele homem com aquela situação, ele estava vivendo no meio do caminho, ele estava vivendo subjugado pela sociedade. Naquela ocasião onde as pessoas tinham algumas dificuldades, onde as pessoas tinham algumas enfermidades, eles eram excluídos pela sociedade. Então esse homem ele vivia à beira do caminho mendigando, precisando de esmolas, precisando de ajuda. Então Jesus ele passando por Jericó, aquele cego então ele ouve falar de Jesus. Ele ouve um alvoroço e ele pergunta: o que está acontecendo? E dizem para ele: olha, Jesus o Nazareno, ele está passando por aqui. Imediatamente aquele cego, fisicamente, ele abre os seus olhos espirituais. Aonde tudo aquilo que ele ouviu falar de Jesus, renova no seu coração a sua vontade e o desejo de querer ver Jesus. Então algo extraordinário acontece na vida daquele homem. Amém? A princípio ele era cego fisicamente. Ele ouvia falar muitas coisas, ele estava ali ao seu redor. E aí, de repente, ele ouve falar de Jesus, então ele fala: poxa, espera aí, está vindo a solução para os meus problemas. Está vindo a solução para a minha cegueira. Está vindo a solução para que eu possa sair dessa condição de pedinte, de mendigo, de esmola, para algo que eu possa viver melhor daqui para frente. Então aquele cego ele abre os seus olhos espirituais.
E eu queria nessa manhã que você pudéssemos entender. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Muitas das vezes nós somos cegos espiritualmente. O Senhor está querendo operar milagres e maravilhas na nossa família, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, através de nós, no nosso trabalho, mas nós estamos cegos espiritualmente. Nós não deixamos e não conseguimos ver aquilo que Deus quer fazer através de nós. Aquele homem, ele estava cego fisicamente, todo mundo o conhecia, sabia até o seu nome, Bartimeu, filho de Timeu. Ele tinha uma história por trás da sua vida. As pessoas o conheciam e sabiam quem ele era. Mas num determinado momento, quando Jesus passa, aquele homem toma uma atitude. Então ele começa a clamar e chamando a atenção de Jesus. O texto diz aqui que ele começa a clamar à beira do caminho. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas que estavam ali, a multidão que estava ali, queria abafar a voz daquele homem. Queria que aquele homem pudesse ficar quieto. Falou, poxa, fica quieto, você é um mendigo, você é um morador de rua. Você é um homem que não tem voz aqui diante dessa sociedade. Você não pode nem chegar perto de Jesus. Olha a sua condição, olha a sua situação. Eu imagino os corações daquelas pessoas que estavam ali, olhando para aquele homem e não olhando com um olhar de amor, com um olhar de graça, mas sim com um olhar de desprezo. E o evangelho de Jesus, irmãos, não é esse tipo de evangelho. O evangelho de Jesus é o evangelho da graça. Nós temos que olhar para as pessoas com o amor que Cristo tem que olhar por nós. Só que as pessoas que estavam ali, a multidão que estava ali seguindo Jesus, eles não se importavam com o que estava ao seu redor. Eles simplesmente só queriam aquilo que Jesus poderia dar para eles. Amém? E quando a Bíblia fala aqui de multidão, irmão, nós estamos falando de milhares de pessoas. A Bíblia relata aqui no texto de João a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Ali você começa a entender quantas pessoas mais ou menos seguiam Jesus. O texto diz ali que na multiplicação dos pães e dos peixes, existia 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Diz a história aí mais ou menos de 12 a 15 mil pessoas, contando todos. Essa era mais ou menos, aproximadamente, a multidão que seguia Jesus. Então você imagina essa multidão seguindo Jesus, aquele cego à beira do caminho sentado, ele ouve falar que Jesus estava passando, então ele aproveita aquela oportunidade. Ele aproveitou aquele momento que Jesus estava passando e falou, é hoje que eu vou tomar a minha atitude correta. Talvez eu não tenha mais essa oportunidade. Talvez eu não vou conseguir mais ver Jesus, ou talvez não vou conseguir mais ouvir falar que Jesus está passando por aqui. Então eu vou tomar atitude, eu vou chamar a atenção de Jesus. Nessa manhã nós estamos tendo uma rica oportunidade, irmãos, de ouvir a palavra do Senhor. Nessa manhã nós estamos tendo uma rica oportunidade de poder estar aqui na casa do Senhor, adorando, glorificando, exaltando o seu nome. A Bíblia diz que haverá um dia na terra que haverá fome e sede. Não fome de comida e nem sede de água, mas sim da palavra do Senhor. Pessoas procurarão esta palavra e não encontrarão. Pessoas procurarão uma porta aberta como essa que nós estamos tendo aqui nesta manhã e não encontrarão. Então nós estamos tendo uma oportunidade rica nesta manhã de poder adorar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Poder estar numa igreja linda como essa e poder estar aqui para exaltar a Deus. Irmãos, é uma oportunidade. E talvez para mim e para você seja a última oportunidade. E talvez seja a única oportunidade que eu e você tenhamos aqui nesta manhã. Eu não sei o que pode acontecer daqui 10 minutos e eu não sei o que pode acontecer daqui para a tarde. Mas eu sei que a oportunidade está sendo dada aqui nesta manhã. E se você está aqui, não é porque você não tinha o que fazer, não é porque você falou, vou aproveitar que eu estou aqui e vou lá na igreja. Não, você está aqui porque o Espírito Santo te conduziu, porque o Senhor quer mudar a sua história. Amém? Então, nós estamos tendo essa oportunidade nesta manhã. E há uma oportunidade de eu e você chamar a atenção de Jesus. Há uma oportunidade de eu e você clamarmos ao nome do Senhor e falar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aquele homem começa a clamar, então, e a multidão começa a querer calá-lo, fala, fica quieto. O que você quer com o mestre? O que você quer com Jesus? E então aquele cego, ele começa a gritar mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Como que aquele homem sabia que Jesus era filho de Davi? Como que ele sabia que Jesus era o Messias e que estava passando ali por aquela região? A Bíblia diz, Romanos 10:17, que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquele homem, ele ouviu falar dos milagres de Jesus.
Aquele homem, ele ouviu falar quem que era Jesus. Aquele homem já tinha ouvido falar dos milagres e das maravilhas que Jesus já havia operado durante a sua trajetória, durante o seu ministério. Jesus, ele estava passando ali por Jericó, porque ele iria chegar em Jerusalém e lá na frente ele iria ser morto e crucificado. Mas aquele cego, de alguma maneira, ele ouviu falar, olha, existe um homem, um Messias, um Nazareno, que está operando milagres, maravilhas, está ressuscitando mortos, estão fazendo cegos enxergar, paralíticos andar. Então ele começou a ouvir os milagres que Jesus havia feito. E tudo aquilo que ele ouviu, ele guardou no seu coração, ele esperou para o momento certo. Amém? Nesta manhã você está ouvindo uma mensagem. Você vai chegar na sua casa, você vai fazer os seus afazeres, você vai colocar uma mensagem. Semana que vem você vai ouvir outra mensagem. E o que você tem feito com aquilo que você tem ouvido do Senhor? O que eu e você temos guardado no nosso coração? Aquele cego, ele não enxergava, mas ele ouvia muito bem. E tudo aquilo que ele ouviu a respeito do Senhor, ele guardou no seu coração. Ele falou, opa, Jesus é isso, então eu vou guardar isso para mim. Eu não vejo, eu não conheço, eu não sei nem quem ele é, eu não sei se eu vou ter uma oportunidade de vê-lo um dia, mas eu sei que ele é Deus. E a Bíblia diz que a fé daquele homem foi ativada dentro de si. Então, quando Jesus passa, ele ouve falar que Jesus estava passando, imediatamente ele toma a sua posição. Ele fala, não, é esse Jesus que eu ouvi falar, que cura, que opera milagres, que é bondoso, que é maravilhoso, que olha para as pessoas com compaixão e não olha para as pessoas por aquilo que ela tem, e sim por aquilo que ela é. Ah, eu quero conhecer esse Jesus. E aí então ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quer chamar a atenção de Jesus, irmãos? Quer chamar a atenção de Jesus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Comece a clamar a Ele. Fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia da minha casa, da minha família. Tenha misericórdia dos meus pensamentos. Muda a minha história, muda meus pensamentos, muda o meu coração, muda o meu caminhar. Então a Bíblia diz que a multidão ali queria impedir com que ele clamasse a Jesus. E eu não sei, irmãos, qual que é a multidão que tem te impedido de chegar até Jesus. Talvez seja a falta de dinheiro. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja a falta de fé. Essa é a multidão que, às vezes, nos atrapalha de seguir o caminho de Jesus e de chamar a atenção de Jesus. Mas não deixe com que isso venha impedir você de chamar ao Senhor. Não deixe com que isso venha impedir você de aproveitar essa oportunidade nesta manhã, de falar, Senhor, eis-me aqui. Tenha misericórdia de mim. Encontre a minha vida nesta manhã para o Senhor. Muda a história da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Me abençoa lá no meu trabalho, Senhor, abre a porta, Senhor, cuida ali para que o Senhor venha abençoar, para que eu possa trazer o sustento para a minha casa. Tudo isso, irmãos, é clamar ao Senhor. Mas existem algumas multidões que vêm sobre nós, que tentam nos impedir de clamar a Ele. Nessa manhã, irmãos, em todos os lugares estão tendo cultos. Em vários lugares hoje, nesta manhã, muitas igrejas estão cultuando ao Senhor. E se as pessoas entendessem o quão maravilhoso é estar na presença do Senhor, essas cadeiras não estariam vazias. Nós estaríamos aqui todos alegres e felizes. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu mais uma semana. Obrigado porque o Senhor fez com que eu pudesse abrir os meus olhos mais um dia. Obrigado, Senhor, porque eu posso ver o milagre que o Senhor operou em nós. Às vezes, irmão, nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez por nós. Eu sei que problemas sempre vêm, eu sei que situações adversas acontecem em nossas vidas. Mas a Bíblia diz que nós temos que olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Talvez hoje a situação não esteja boa na sua vida. Talvez os problemas hoje tenham sido apertados sobre você. Ô filha, muito obrigado. Deus abençoe. Tem uma aguinha aqui já. Minha filha querida, né, irmãos? Deus abençoe. Talvez os problemas tenham impedido você de servir ao Senhor. Aí você começa a reclamar, e é normal, irmãos, nós passarmos por situações, e às vezes nós começamos a reclamar. Fala, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou passando por aquilo? E nós nos esquecemos daquilo que o Senhor já fez por nós, irmãos. Primeiro, Ele nos resgatou do pecado.
A sua graça nos alcançou, nós estamos aqui nesta manhã, salvos e libertos pelo sangue de Jesus. E os problemas que se advêm sobre nós, a partir de hoje, não é nada perante aquilo que o Senhor ainda pode fazer na minha e na sua vida. E é comum nós reclamarmos, irmãos, é comum nós, às vezes, se esquecermos daquilo que Deus fez. Às vezes nós se esquecemos daquilo que o Senhor fez há 10 anos atrás. E aí hoje vem um problema, a gente fala, Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas é aquilo que Deus já fez lá atrás. E o milagre e a cura que o Senhor já operou na minha e na sua vida, nós nos esquecemos. E aí por causa de um probleminha assim, por causa de uma multidão querendo nos impedir, a gente deixa de clamar ao Senhor. Eu não vou mais na igreja não. Eu não vou cultuar o Senhor mais não. Eu não vou mais seguir esse caminho não. Está estreito, está apertado, está difícil, está com enfermidade, está com problemas. Não, irmãos. Você já parou para pensar quanto Deus foi bom com você? Eu não conheço a história de vocês, Deus o conhece. Deus sabe tudo que você já passou na sua vida. Deus sabe aquilo que você já enfrentou durante toda a sua vida. Deus sabe o que eu já enfrentei durante toda a minha vida. Eu, com a minha esposa, família, Deus sabe. E essa semana eu estava parando para pensar, olhando os problemas, falei, Senhor, como meus problemas são pequenos perante tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. E aí, isso nos dá um ânimo, aumenta a nossa fé, e a gente para de olhar para a multidão e começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão, então, ele começa a fazer com que aquele homem para de gritar. Talvez a multidão fala, para, sua voz é muito chata, que voz irritante, para com isso. E ele começa a clamar, Jesus, tenha misericórdia de mim. Talvez a multidão que está impedindo você de chegar até Jesus seja a sua própria família. Talvez a família, em vez de te dar um ânimo, te dar um gás, te ajudar, fala assim, não, vamos junto, eu vou caminhar com você. Talvez eu não possa ir com você, mas eu vou orar para que Deus possa te ajudar nessa sua caminhada. Talvez a família seja a multidão que está impedindo você de clamar ao Senhor. E é duro isso, irmãos, mas infelizmente acontece. A pessoa prefere te levar para um bar, a pessoa prefere te levar para uma balada, numa noitada, mas quando fala de cultuar o Senhor e ir para uma igreja, a pessoa se torna uma multidão. Você vai lá dar dinheiro para pastor? Primeira coisa que a pessoa fala, sim ou não? Você vai lá dar dinheiro para pastor? Você vai lá fazer o que na igreja? Cristo aqui em casa. Hoje tem tomar muito cuidado, viu, irmãos? Cresceu hoje muito a igreja Cristo em casa. A pessoa quer ficar em casa. Não, em casa também Deus fala, irmãos. A Bíblia fala que nós temos que congregar. Entenda uma coisa, irmãos. O corpo, ele é curado no corpo. Se você cortar o seu dedo, machucar, você tira ele fora do seu corpo? Sim ou não? Sim ou não? Você não tira. O corpo, ele fica no corpo, fazendo ali a maturação para que ele seja curado. Sim ou não? Nós somos do mesmo jeito, irmãos. O corpo é curado no corpo. Se você está enfermo, se você está com alguma dificuldade, se você está com algum problema, você vem para a casa do Senhor, aqui você é curado. Porque aqui você recebe um abraço, aqui você recebe um carinho do irmão, aqui você recebe uma palavra, aqui você conversa com um com o outro, a hora que você vê, você já está cheio de Deus, e automaticamente o Espírito Santo começa a trabalhar e você é curada pelo poder de Jesus. Amém? Então não caia nessa de Cristo em casa, não, vou ficar em casa. Esquece, irmãos. Venha cultuar ao Senhor. Venha buscar ao Senhor. Amém? A igreja está aqui de portas abertas para poder caminhar junto com você. Nós estamos aqui juntos como família para podermos caminharmos juntos. E o nosso alvo é quem? O nosso alvo é Cristo. Então não importa qual seja a multidão, não importa se muitas das vezes até a família, às vezes nos entristece porque nós queremos caminhar, a família não quer. Mas não deixa a multidão apagar a sua voz. Chega e fala, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E automaticamente, irmãos, quando ele começa a clamar, Jesus então ele para. Olha que interessante, irmãos. Uma multidão seguindo Jesus, milhares de pessoas falando aos pés de Jesus ali. Imagine o alvoroço, as pessoas querendo falar cada vez mais alto ali próximo de Jesus, mas aquele cego chamou a atenção de Jesus. Aquele homem não tinha dinheiro, aquele homem não tinha status, aquele homem não tinha carro, não tinha casa, não morava numa praia, numa beira de uma praia, perto de uma pedra linda para você olhar o sol todas as manhãs. Mas ele chamou a atenção de Jesus, pela sua fé, pela sua simplicidade e pela sua atitude. Muitas pessoas que estavam ali, irmãos, só queriam os milagres de Jesus. É interessante, irmãos, nós temos que entender que nós como cristãos,
nós não temos que ser multidão, nós temos que ser discípulos. A multidão ele só vai atrás de Jesus por aquilo que Jesus tem para dar. E os discípulos vão atrás de Jesus por aquilo que Ele é. Nós estamos aqui não por aquilo que Deus faz por nós. E glória a Deus, irmãos. Tudo que Deus fizer por nós, nós vamos aceitar de bom grado, sim ou não? A Bíblia diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. O que Deus tiver para nós, glória a Deus, nós vamos receber. E obrigado, Jesus. Não é pecado nenhum. Agora, as pessoas confundem. As pessoas só querem ir atrás de Jesus por aquilo que Ele pode fazer. Eu vou atrás de Jesus porque falaram que Jesus ele me dá um carro. Então eu vou lá, porque eu tenho um carrinho assim mais ou menos, então se eu for lá, eu vou trocar de carro. Olha o evangelho que está sendo pregado hoje, irmãos. As pessoas estão mudando a palavra do Senhor para que as pessoas se adequem àquilo que eles querem. E a Bíblia diz que não é nós, irmãos, não é nós que temos que se adequar, aliás, não é a Bíblia que tem que se adequar a nós. É nós que temos que se adequar à palavra do Senhor. A Bíblia ela é infalível, ela é imutável, ela não muda jamais. Então, aquele cego chamando a atenção de Jesus, Jesus parou. E aí Jesus pega e fala assim para ele, ó, chama ele. Deixe ele vir até a mim. E imediatamente eles vão então e buscam aquele cego. Aquele cego, as pessoas chegam para ele e falam, olha, você chamou a atenção de Jesus. Você não deu o maior dízimo, você não tem o melhor carro, você não tem a melhor roupa, mas você chamou a atenção de Jesus. Imediatamente, a Bíblia diz que aquele cego, ele dá um salto, ele sai daquele local onde ele estava, e ele deixa para trás a sua capa. Eu não sei, irmãos, aqui em Garopaba eu ainda não vi nenhum morador de rua. Graças a Deus por isso. Amém? Eu ainda não vi pelo tempo que eu estou aqui. Mas lá em São Paulo, onde eu morava, muitas pessoas morando na rua. E aí é comum vocês verem, principalmente nos frios, né? Eles andando assim com uma capa. Eles se cobrem, né? E fica só o rosto aparecendo, assim você vê aqueles moradores tudo andando com uma capa. E aquela capa simboliza a situação daquele homem. Aquela capa simboliza a vida a qual ele está vivendo naquele momento. E quando Jesus então manda chamar aquele cego ele entende e falou, opa, o mestre está me chamando. Então quer dizer que eu vou mudar de vida. Não quer dizer que eu vou ficar rico de uma hora para outra. Não quer dizer que eu vou comprar iates, que eu vou sair aí navegando pelas águas de Garopaba. Quer dizer que Ele vai mudar a minha vida, a minha história, a minha condição como ser humano, primeiramente. E aí, imediatamente, Ele dá um salto, Ele deixa para trás a sua capa. A sua capa simboliza o quê? A sua velha vida. Ele entende que agora Ele vai largar aquela vida para trás. Irmãos, quando eu e você encontramos Jesus, quando eu e você entendemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, não tem como mais nós vivermos nas nossas velhas práticas. Nós largamos as nossas capas para trás. A nossa velha vida já não serve mais para nós, porque Jesus nos chamou para uma novidade de vida, para um novo caminho. Então não existe mais condição de eu e você permanecermos com Jesus, mas com as mesmas velhas práticas, não tem como, porque Jesus ele é transformação, Jesus ele é vida, ele é paz, ele é amor, ele é longanimidade, ele é transformador para cada um de nós. Então se eu falava palavrão, eu já não vou falar mais. Então se eu mentia, eu já não vou mentir mais, se eu roubava, eu já não vou roubar mais. Por quê? Porque houve uma mudança através de Jesus em nossas vidas. Amém? Então aquele cego, ele entendendo isso, ele deixa para trás a sua capa. Ele falou assim, essa vida eu já não quero mais. É uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida de tantas coisas ruins que eu já passei, mas Jesus está me chamando. Então ele chega até a frente de Jesus. Olha que interessante, irmãos. Ele chega até a frente de Jesus. E Jesus então fala para ele, o que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia o que ele queria, irmãos? Sim ou não? Jesus sabia sim o que ele queria. Tanto que Jesus parou para atendê-lo. Aí Jesus pede para ele responder, o que queres que eu te faça? E ele fala, mestre, que eu volte a ver. Jesus fez isso para que toda a multidão ali pudesse ouvir e ver o que Deus iria fazer na vida daquele homem. Mas é interessante que aquele homem ali, antes dele ser curado, ele foi salvo. Porque Jesus fala primeiramente para ele, olha, a tua fé te salvou. Versículo 52. A tua fé te salvou.
E imediatamente o cego voltou a ver. Olha o que Jesus faz conosco, irmãos. Quando nós chamamos a atenção dele, e ele nos chama para os seus caminhos, ele nos chama para poder caminhar com o Senhor, ele nos chama para poder andar debaixo desta palavra, primeiramente ele nos salva. Ele nos resgata de todo mal. Ele nos tira do caminho de perdição e nos traz para o caminho da vida. E nós somos salvos em Cristo Jesus aqui nesta manhã. Amém? E através disso, ele fala, agora você pode enxergar. E aquele homem, imediatamente, ele começa a enxergar. Então, houve salvação primeiramente e depois restauração na vida daquele cego. E aí, sabe o que aquele cego fez, irmãos? Primeira coisa que ele fez, ele falou assim, eu vou lá na Pedra da Barra, lá, vou dar uma olhada no mar, porque eu nunca enxerguei o mar. Eu vou lá, eu quero ver. Falaram para mim que tem um mirante ali em cima no Siriú, falaram que a vista ali é linda, eu vou lá, dar uma olhada lá no mirante. Foi isso que o cego fez? O que ele fez? Ele seguiu Jesus, caminho afora. Irmãos, tem uma lição muito grande aqui. Às vezes nós queremos algo de Deus e de Jesus, e pela fé, Ele nos dá, porque esse homem foi salvo pela fé, e foi curado pela fé. E aí nós clamamos ao Senhor, nós pedimos para Ele, e Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele ouve as nossas orações e a nossa súplica, Ele nos dá algo que nós pedimos, e aquele algo, muitas das vezes, nos afasta de Deus. Em vez de nos trazer para perto, o que faz? Nos afasta de Deus. Aquele homem, ele foi curado, irmãos, ele começou a ver, ele poderia fazer o que ele quisesse da vida dele. Ele falou assim, não, agora eu estou vendo Jesus, eu vou caminhar com Ele, eu não sou doido. Eu vou seguir os caminhos dele. Eu vou começar a olhar aonde Jesus anda, eu quero andar juntamente com Ele, porque se Ele me mostrou a vista, se Ele abriu os meus olhos, imagina o que Ele pode fazer a partir de hoje na minha vida. Eu vou continuar caminhando esse caminho. E muitas das vezes nós pedimos uma bênção para o Senhor nos dá, e essa bênção nos afasta dele. Em vez de nos trazer cada vez mais perto do Senhor, está nos afastando do Senhor. Aquele cego poderia fazer tantas coisas. Eu vou lá na casa da minha família, eu quero ver quem são meus tios, eu quero conhecer a minha família. Não, ele falou, não, agora Jesus me salvou, me curou, eu vou continuar seguindo a Ele. Então, irmãos, existe bênção para nós que tem que tomar cuidado, que muitas das vezes essa bênção se torna maldição em nossas vidas, porque nos afasta do Senhor. Em vez de nós nos aproximarmos mais do Senhor, nós ficamos cada vez mais distantes. E aí a gente começa a deixar com que a bênção nos afaste do Senhor. E aí a bênção se torna uma multidão nas nossas vidas. Eu me lembro que muitos anos atrás, sou casado há 22 anos, e nós não tínhamos carro, né, amor? E aí nós oramos para o Senhor, nós precisamos de um carro, né? O Lucas pequenininho, criança pequena, irmão. Nossa, numa situação que só Jesus, irmãos. O meu terno listrado era de uma listra só, a situação que nós vivíamos. Era difícil o negócio. E aí nós pegávamos o Lucas assim com um carrinho de bebê, colocávamos uma caixinha de leite por embaixo do carrinho assim, andava lá quase 1,5 km, 2 km, porque não tinha carro, não era sempre que podia pedir ajuda para os outros. E aí sempre que podia nós íamos para a igreja, cultuava o Senhor, e um dia falou, Senhor, ajuda-nos a comprar um carro, né? A condição nossa não era fácil, era uma condição muito difícil. E aí nós conseguimos comprar um carro. E eu lembro que a minha oração era assim, Senhor, quando eu comprar um carro, se eu vou na igreja todo domingo, eu vou terça, sexta, sábado e domingo, que era os dias que tinha culto. E eu falei, quando eu tiver um carro, eu vou poder cultuar mais o Senhor, eu vou poder dar carona para os irmãos, eu vou poder ajudar, tal, amém. E aí, com a misericórdia de Deus, o Senhor nos deu um carro. Não foi um carrão, foi um carro que pôde nos levar. Glória a Deus por isso. Porque carro é tudo igual, viu, irmãos? Te leva onde você quer. Isso aí... Fica tranquilo. E aí, Deus nos agraciou com um carro. Só que, irmãos, eu falei assim, poxa, agora eu tenho um carro, domingo, nós nunca fomos no shopping, né? Vamos dar uma volta no shopping, né, meu amor? Aí começamos, aí um domingo, em vez de ir no culto, nós fomos para o shopping. E aí, já não fomos mais no culto no domingo. Aí, durante a semana, não, estou cansado, né? Eu vou na casa de um, na casa de outro, mostrar o carro, ver tal, e não ia para o culto. E a hora que eu fui ver, irmãos, a gente já estava quase afastando dos caminhos. Já não queria mais congregar, porque o carro, em vez de te levar para a igreja, já está te levando para outros lugares, para outro caminho. Então, quer dizer que existe bênção, irmãos, que se a gente não tomar cuidado, se torna maldição. Isso eu estou falando uma experiência minha, não estou falando que é para todos, irmãos. Estou contando só uma experiência para que você entenda.
Porque eu pedi para o Senhor fazer isso para mim, Deus fez pela sua misericórdia, mas isso para mim não foi bênção, acabou quase me afastando dos caminhos. Então nós temos que tomar cuidado, porque aquele cego, ele falou assim, Jesus, tem misericórdia de mim. O Senhor teve misericórdia, o salvou, o curou, e ele falou o quê? Eu vou continuar esse caminho. Eu vou continuar nessa vida. Eu vou buscar ao Senhor. E Jesus talvez tenha falado para ele, olha, você vai me seguir, eu estou indo para Jerusalém, e lá na frente vão me crucificar e vão me matar. Você quer seguir esse caminho? Ele fala, não, Senhor, eu vou contigo. Eu vou caminhar contigo. Eu quero ver os milagres e maravilhas que o Senhor ainda vai fazer durante esse caminho. Eu quero ver o quão grande o Senhor é bom, o quão grande o Senhor é poderoso. E aquele cego, então, ele foi transformado pelo poder do Senhor. Amém? Aí tem uma coisa interessante. Aquele cego, ele estava à beira do caminho. E Jesus estava passando por aquele lugar. Ele aproveitou ricamente aquela oportunidade. Ele aproveitou ricamente aquele momento que Jesus estava passando. Aproveite, irmãos, a oportunidade nesta manhã. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração. Mas Salmo 139 diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Ainda a palavra não nos chegou à boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. O Senhor conhece o seu coração aqui nesta manhã. E talvez o seu coração está triste, desanimado. Está querendo parar a caminhada com o Senhor. Está querendo deixar de congregar com os irmãos. Está querendo abandonar os caminhos do Senhor porque acha que está difícil. Porque parece que quanto mais você busca o Senhor, mais os problemas sobrevêm sobre você. Aproveite a oportunidade nesta manhã para olhar para Jesus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, caminha comigo em todo tempo. A igreja está aqui, irmãos, para nós nos ajudarmos uns aos outros. Se você puder compartilhar, compartilhe com alguém que você tenha mais afinidade, com alguém que você possa conversar. Ah, pastor, mas eu não posso compartilhar com ninguém, mas peça oração, irmão, nós vamos te ajudar em oração, vamos orar junto com você. Não fique passando por isso sozinho, irmãos. Eu já passei por muitas situações sozinho, eu e minha esposa, não é fácil. É difícil, é ruim. Agora, se nós estivermos juntos aqui, unidos como igreja, irmão, nós vamos contemplar a glória do Senhor sobre nós. Amém? Então não perca essa oportunidade. Tem um provérbio chinês que diz assim, que 3 coisas jamais voltam. Uma flecha lançada, uma palavra dita e uma oportunidade perdida. Não perca essa oportunidade nesta manhã, irmãos. Não perca a oportunidade de você renovar sua aliança com o Senhor. Não perca a oportunidade de você falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eis-me aqui. Talvez você já fez tantas coisas para o Senhor, e você fala, pastor, mas eu já fiz tantas coisas, e eu não fui reconhecido. Irmãos, não espere reconhecimento humano. Espere reconhecimento do Senhor. O Senhor que vai te recompensar. É o Senhor que vai te ajudar, é o Senhor que vai contemplar a beleza da grandiosidade, palavra do Senhor sobre você. É o Senhor que vai olhar para você e vai dar as boas dádivas do Senhor para você. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas a graça do Senhor nos alcançou, nós estamos aqui nesta manhã. Amém? Então todos os dias que eu acordo, falo, Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de vida. Obrigado por mais uma oportunidade de poder cultuar ao Senhor. Por mais um dia poder cultuar a Cristo. Então aquele cego, ele aproveitou a oportunidade, irmãos. E nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Não tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus? Sim ou não? Naquela ocasião, a voz do povo não foi a voz de Deus. A voz do povo quis que aquele cego se calasse. A voz do povo quis que aquele cego deixasse de clamar ao Senhor. A voz do povo quis que aquele cego deixasse de buscar a presença do Senhor. E talvez existe vozes que têm tentado impedir você de caminhar com Cristo. E aí você fala assim, ah, pastor, mas eu tenho visto tantas coisas. Irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias aconteceria tudo isso que nós estamos vendo. E a Bíblia fala um negócio interessante. Ainda é só o princípio das dores. É só o começo. Então olhe para Jesus. Olhe para a palavra. Procure congregar num lugar que você sabe que prega a palavra, num lugar onde tem comunhão, onde tem amor, onde tem graça, onde tem o Espírito do Senhor. Fica firme com Jesus, porque a salvação, irmãos, ela é individual. Amém? A salvação é individual. E eu queria que você entendesse nessa manhã, há uma oportunidade para mim e para você aqui nesta manhã.
Eu me recordo de um caso que aconteceu na minha cidade. Um pastor, ele estava pregando, e era uma sexta-feira. Um jovem, ele foi buscar a mãe dele no culto. O culto acabou passando do horário, e aquele jovem, ele ia pegar a mãe dele na igreja e levar embora, depois ele ia para uma balada. Isso aconteceu lá na nossa cidade. E quando aquele jovem chegou, viu que o culto não tinha acabado ainda, o jovem entrou, ficou lá no fundo da igreja, esperando acabar o culto, meio bravo, porque ele já tinha os compromissos dele. E o pastor que estava lá em cima, ele pregou e falou que Deus estava dando uma oportunidade naquela noite. Aquele jovem, ele olhou, aquele pastor pregando, aquele pastor olhou para aquele jovem e falou assim: aproveite essa oportunidade que Deus está te dando. Você chegou no final do culto, você chegou aqui no final da mensagem, mas há uma oportunidade para você aqui nessa noite, de poder reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aquele jovem ali ouviu aquelas palavras, terminou o culto, levou sua mãe para casa e foi para uma outra cidade para poder... Ele ia numa balada lá. No meio do caminho houve um acidente e aquele jovem faleceu. Ele tinha acabado de sair de um culto onde ele teve uma oportunidade de poder reconhecer o Senhor. E por que eu estou falando isso para mim e para você? Porque todos os dias, irmão, nós estamos tendo uma oportunidade de poder encontrar o Senhor. Todos os dias nós temos uma oportunidade de poder caminhar com Cristo, de poder mudar a nossa história, de poder fazer diferente daquilo ao qual nós temos feito. Todos os dias nós temos uma oportunidade de ser um marido melhor para a nossa esposa. Todos os dias nós estamos tendo uma oportunidade melhor de ser um bom pai para os nossos filhos. E quando eu digo de bom pai, irmão, não é dar coisas boas para o filho. Às vezes a pessoa acha, eu vou dar o melhor para o meu filho, que eu estou sendo bom pai. Negativo. Você está estragando seu filho. Sinto muito te dizer isso. Quer ser um bom pai, quer ser uma boa mãe? Primeiro, introjete a palavra do Senhor no coração dos seus filhos. Segundo, não dê aquilo que ele quer, mas sim aquilo que ele necessita. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na vida dos seus filhos. Você vai ter meninos e meninas de Deus. Homens e mulheres que vão crescer na graça do Senhor. É a oportunidade que está tendo. Amém? Então nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E Jesus, sendo o rei, ele parou para atender um mendigo, um morador de rua, irmãos. Às vezes as pessoas olham assim, acham que porque tem um status, que Jesus vai ouvir melhor, que Jesus vai falar melhor com ele. Não. Jesus, ele sonda o nosso coração, irmãos. Amém? E eu tenho certeza que você está aqui porque você ama o Senhor. Senão você não estaria aqui. Eu tenho certeza que você está aqui nesta manhã porque o Senhor te alcançou e você quer fazer o melhor para Ele. Assim como todos nós estamos aqui. E nós queremos aproveitar essa oportunidade nesta manhã para chamar a atenção de Jesus. Eu queria aproveitar a oportunidade nesta manhã de fazer uma pergunta para você. O que queres que o Senhor te faça? Essa é a minha pergunta para você nesta manhã. O que você quer que o Senhor faça para você? O que você quer que o Senhor faça na sua família? O que você quer que o Senhor faça no seu relacionamento conjugal, para viver o melhor de Deus no seu casamento? O que você quer que o Senhor faça na vida dos seus filhos, para que eles parem de dar problema e comecem a andar nos caminhos do Senhor? O que você quer que Ele faça na sua vida financeira, para que você viva o melhor do Senhor nessa terra? Essa é a minha pergunta. O que você quer que o Senhor faça para que você, através da sua vida, possa ajudar esse ministério a crescer cada vez mais no Senhor? Essa é a minha pergunta para você. Porque depois de encontrarmos com Jesus, irmãos, os nossos olhos se abrem. Nós deixamos as nossas velhas vidas, a nossa vida velha fica para trás. As coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se faz novo. Nós vivemos uma novidade de vida. Nós vamos seguir Jesus pelo caminho, um caminho de esperança, de paz e amor. E aí nós vamos com Jesus até o final. Amém? Queria que você pudesse ficar com essa palavra nesta manhã. Não saia do caminho, irmãos. Aproveite a oportunidade. Existem muitos caminhos aí fora, mas nem todos os caminhos levam a Deus. Entenda isso. As pessoas estão mudando a palavra do Senhor para se adequar. Fuja disso, irmãos. Fuja de caminhos tortuosos. Nem todos os caminhos levam a Deus. Agora o caminho que leva ao Senhor é o caminho da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra do Senhor, ela é verdade. Amém? E não importa como o mundo está vivendo aí fora.
eu e minha casa vai servir ao Senhor. Não importa como o mundo está mudando a mensagem lá fora, eu e minha casa vai continuar vivendo a palavra do Senhor. Porque as pessoas estão mudando as palavras lá fora para se adequar àquilo que eles querem. E não vão viver o melhor de Deus, não vão conhecer o verdadeiro Senhor, porque estão mudando a palavra. Mas agora quando eu e você aproveitamos a oportunidade e vivemos esse evangelho, irmãos, não há enfermidade que venha nos parar. Não há falta de dinheiro que venha nos parar. Não há problemas que venham nos parar. Mas se nós olhamos para Jesus e falamos, Senhor, ainda que com problemas, ainda que com dificuldade, eu quero caminhar contigo. Porque existe lá fora uma mensagem que diz assim, se você está enfermo, você está em pecado. Se você está doente porque você fez algo que desagradou a Deus, isso aí é balela, irmão, isso daí é heresia, isso é falso profeta, não é palavra do Senhor. Todos nós passamos por enfermidades, dificuldades, situações difíceis, é normal, é natural do ser humano. Agora, quando nós aproveitamos a oportunidade que Jesus está nos dando, nós sabemos lidar com os problemas da vida. Amém? Nós sabemos, ainda que difícil, mas nós sabemos contornar as situações e olhamos para Jesus e falamos, Senhor, obrigado. Obrigado até pelos problemas que o Senhor tem nos dado, porque no problema Ele tem mostrado o quanto Ele é Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Isaías 55:11 diz, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Coloque a mão no seu coração, por favor. Eu quero orar com você, para que o Senhor venha nos ajudar. Porque essa mensagem também é para mim. Essa mensagem também é para a minha família. E eu quero clamar a misericórdia do Senhor nesta manhã para que Ele venha mudar a nossa vida, mudar a nossa história e nos ajudar a caminhar com Cristo. Amém? Eu queria que você orasse nesta hora. Fale com Deus. Se você precisa pedir algo para o Senhor, peça nesta manhã. Se você precisa agradecer, agradeça ao Senhor nesta manhã. Se você tem algo que precisa ser resolvido, fale com o Senhor, porque é Ele que pode resolver todas as coisas, irmãos. É o Senhor que pode mudar toda a nossa história. Pai, com as mãos nos nossos corações, nós te agradecemos. Porque o Senhor está passando aqui nesta manhã, meu Pai. E a Tua misericórdia nos alcançou e nós estamos aqui nesta manhã para agradecer, ó Deus. Essa rica oportunidade que nós estamos tendo nesta manhã. De poder ouvir a Sua voz. De poder, ó meu Pai, caminhar nos Teus caminhos, ó Deus. E poder abrir os nossos olhos espirituais, ó Deus. E poder entender o quão poderoso e quão grande é o Senhor, ó Pai. Assim como nós louvamos, ó Deus, seja engrandecido Deus da minha vida. Senhor, que o Senhor seja engrandecido em nós, ó Pai. Senhor, que o Senhor seja engrandecido no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós formos, ó Pai. Se houver uma multidão, Senhor, de pecados nesta manhã, que caia por terra em nome de Jesus. Nos afaste, Senhor, todo mal. Tira, Senhor, tudo aquilo que tenta nos afastar de caminhar os Teus caminhos, ó Deus. E nos coloca no caminho de retidão, nos coloca no caminho de paz. Senhor, abençoa as famílias aqui nesta manhã. Senhor, eu não conheço, meu Pai, a todos que estão aqui, mas o Senhor o conhece, ó Deus. Quantas famílias, ó Deus, têm padecido, quantas famílias têm enfrentado dilemas, ó Pai, dificuldades, ó Deus. Quantas famílias, Senhor, não têm conseguido se sustentar debaixo da Tua palavra. Mas nesta manhã, Senhor, está tendo uma oportunidade aqui para todos nós, de olharmos para Jesus e sermos curados, meu Pai, das nossas mazelas. Sermos curados, ó Deus, dos nossos pecados. Sermos curados, ó Deus, dos nossos maus caminhos, ó Deus, e poder trilhar o caminho da paz, o caminho do amor e o caminho da verdade, que é Cristo. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por cada irmão, por cada irmã aqui representando a sua família. Que essa palavra não volte vazia, Senhor, mas ela venha, Senhor, entrar em nossos corações, venha frutificar em nós, ó Pai, e nós venhamos, ó Deus, ter uma semana abençoada no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus.